Bom dia, alunos. Boa tarde, tudo bom? Mais uma vez, professor Fernando Gonçalves, área de Ciências Humanas. Vamos mais nós para uma videoaula, estamos juntos. Viaja nessa videoaula, vamos aprender um pouquinho, tá? Nós temos falado sobre essa questão de território, recursos, a origem dessas fontes, circulação de produção. Nós temos falado alguma coisa sobre esse território. E nós vamos ver sobre esse espaço. Quando a gente fala de território, a gente tem um espaço muito grande. Nós estudamos em outras videoaulas sobre a formação do território brasileiro, essa diversidade, essa diferença. E nós vamos continuar com essa transformação, com essa mudança. E nós vamos ver um pouquinho sobre esse território. E quando eu falo de território, eu falo tanto de periferia, como eu falo de uma área nobre, tá? Então nós vamos ver isso aí. Fernando, como assim periferia? Como assim área nobre? Quando eu penso em território, eu penso em um todo. Você vai ver uma terminologia falando de estratificação, tá? Ou essa separação, essa estrutura social. Dentro de um território, eu vou ter uma área nobre e eu vou ter uma área periférica, que não é tão nobre assim, ou não leva a questão da classe social mais baixa, de uma questão de um recurso financeiro mais baixo. Então, a nossa sociedade, Brasil, ele tem essa diferença, tá? Essa desigualdade, essa disparidade social. Então, na nossa separação ou na nossa estratificação, nós vamos ver que a sociedade brasileira, ela tem as classes, tá? Ela tem as classes. Hoje a gente fala muito de um bairro nobre, de luxo, e nós vamos falar de um bairro periférico ou periferia, tá? Mais conhecida, mais falada como favela. Então nós temos essa divisão de classe econômica, tá? Então, Fernando, como é que isso é feito? Como é que isso é baseado? Economia, tá? Na economia. E nós vamos continuar nessa questão, tá? Nós vamos continuar nessa questão e nós vamos ver que alguns defensores, algum idealista defendendo a sua ideologia, eles vão pensar nessa classe social ou nessa luta pela libertação. Quando eu vou na década de 90, eu vejo as pessoas expressando até em ritmo musical esse grito por uma liberdade, principalmente as pessoas de uma periferia, querendo uma igualdade social, uma igualdade de vida, uma igualdade de recursos. Então Gandhi, ele começa também a ver que essas ideologias políticas não ficam bem para o povo. Então ele começa a lutar por uma liberdade. Você vai ver falar muito de Gandhi quando ele faz aquele ato, de não comer até alcançar a sua ideologia de um regime aí, de um momento de fechar a boca para lutar pelos seus ideais. Então Gandhi começa a tentar lutar pelas suas liberdades. Então nessa divisão, Gandhi ele reúne as suas forças para lutar por uma ideologia de libertação, tá? Gandhi ele vem nessa proposta, nessa batida, nesse pensamento, tá? Então Gandhi é um ideologista, viajou por toda a Europa, a Ásia, ele viajou o mundo dando palestra da sua forma de lutar pela paz. Quando eu falo em grito aqui, o povo ele gritava por uma paz, por uma igualdade econômica. Então Gandhi também ele lutava pela paz. Ele gritava por essa paz. Ele foi conhecido por isso, tá? Voltando aqui na questão de cidades brasileiras, nós vamos ver uma falta de estrutura na moradia.
A gente tem, por exemplo, o nosso loteamento do Raul, ele não tem estrutura. Na verdade, Santa Luzia, onde nós moramos, não tem uma estrutura, não tem um saneamento básico, não tem uma energia certinho, a divisão de água certinho. Então, os loteamentos, inclusive o nosso loteamento do Raul, ele tem essa questão. A estrutura dos nossos loteamentos não é de forma correta. Então, os nossos loteamentos, ele não tem estrutura, não tem uma ideia básica daquilo que deveria ser, pelo menos básico, tá? Não tem. Vamos continuar então? Quando eu continuo e falo, né, das nossas referências de desigualdade social, as características dessa estrutura, nós vamos ver que as pessoas elas diferem, ela muda, tá? Cada lugar ocupado, ele vai ter a sua história, a sua produção social e os seus meios de produção. A organização social desse lugar, ela vai ser diferente. Nem todo lugar vai ser a mesma organização, nem vai ser a mesma cultura, difere, é diferente. Então, quando eu falo referência a uma forma de desigualdade ou uma característica da sua estrutura, nós vamos ver que cada lugar as pessoas diferem uma das outras, tá? A história do lugar, produção social, relação dos meios e a organização social do trabalho é diferente, tá? É diferente. Então, cada lugar vai ser a sua especificidade, tá? A gente continuando, a gente vai ver que a nossa aceleração, principalmente no Brasil, ela foi acelerada. O que é isso, Fernando? Você vê um loteamento, por exemplo, surgir do dia para a noite. E quando um loteamento ele surge da noite para o dia, do dia para a noite, você vai ver que favela, cortiço, estrutura, não tem. Então, quando um loteamento ele surge de um dia para a noite, nós vamos ver que há favelas, há cortiços, a falta dessa estrutura é gigantesca. E normalmente um lugar que ele surge do dia para a noite, ele pode propiciar violência. Então a aceleração na urbanização não é um ato positivo para um território, tá? Alunos, bons estudos, sucesso na vida. Espero que vocês aproveitem essa videoaula. Precisando da área de humanas, nós estamos aí para atender. Pode me procurar no privado. Tamo junto. Boa aula, bom estudo, boas atividades. E até a próxima. Fique com